Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula hoje. Hoje a gente vai ver, a gente já estudou um pouquinho das misturas, heterogêneas e homogêneas. Fechamos semana passada com as misturas homogêneas, dando exemplo de um método de separação que a gente vai ver aqui hoje, que é a destilação fracionada. E a gente falou um pouquinho do petróleo, que é uma mistura homogênea, que é separada pela destilação fracionada. A gente vai estudar hoje o capítulo 7, foca então na importância dessa mistura, que é o petróleo, para a sociedade. Assim, aqui a gente vai estudar a introdução do tema, qual é a importância dele em geral, o que é o petróleo, como que ele é extraído, como ele é transformado, sua transformação, os produtos que a gente pode obter dele. E alguns dos produtos, no caso, o plástico, ele é produzido e classificado. A gente vai concluir o que a gente viu, para a gente fazer uma recapitulação. E no último slide eu vou colocar as atividades para vocês já seguirem o vídeo e fazer um dos exercícios. Então, o petróleo, né, do petróleo, que é essa gota aqui escura, ele é um óleo escuro. A gente tem muitos produtos, incluindo desde os combustíveis, que a gente tem gasolina, até mesmo os plásticos que a gente costuma ter nos potes das nossas cozinhas, nas nossas lapiseiras, alguns lápis também. Todos esses instrumentos de casa, objetos de casa de plástico, podem ser derivados do petróleo. Então, o petróleo, ele é um recurso natural, não renovável. O que significa isso? Natural porque vem da natureza. Não renovável porque a natureza não consegue repor ele rapidamente. Ele demora anos para ser renovado. E por essa demora, ele não consegue ser reposto uma vez quando ele é usado. Ele vai sendo usado, seus estoques podem chegar ao fim. Por que eu estou falando isso, que ele não é renovável? Devido à origem dele. O que a gente tem hoje é aquele petróleo que surgiu há milhões de anos, sendo formado devido aos restos de animais mortos que moravam há milhões de anos aqui na Terra e que foram depositados no fundo dos oceanos. Juntando com os sedimentos dos mares, você teve deposição de camadas, atuação de calor e pressão e formou esse óleo escuro que a gente vai estar vendo aqui. Como eu falei, um óleo de cor escura, normalmente de cor preta, e ele vai ter muitas utilizações, como eu havia falado. A principal, e que é um dos carros-chefes, é para a produção de energia. E aí eles são usados como combustíveis. Como eu já falei o exemplo, gasolina. Outros produtos que a gente pode ter, plásticos, asfaltos e as parafinas, aquele produto que forma as velas. E o petróleo bruto é quando ele é retirado do seu estado da natureza e é utilizado. Mas normalmente esse estado aqui, ele precisa passar por métodos de separação para que a gente consiga obter os outros produtos dele. O petróleo bruto é mais usado para preparo dos combustíveis, mas é melhor purificar para que o combustível seja de melhor qualidade. Então, como eu falei, a formação, você tem milhões de anos, por isso que não dá para renovar. Você tem o depósito desses animais que morreram, aí ficaram os restos das plantas e animais, junto com os sedimentos, areia e lama. Houve uma pressão, compactou, ou seja, juntou e ficou um depósito de óleo e gás aqui embaixo, que a nossa plataforma de petróleo faz como se fosse um poço e consegue extrair. A gente vai ver isso melhor nos próximos slides. Aqui são os produtos que a gente pode ter. A gente pode ter desde combustíveis, a gente vai ter algumas coisas, plásticos,
Tudo isso que a gente pode ter o asfalto. A gente vai ver na frente cada um deles, que a gente, como exemplo, a extração do petróleo. Como é que a gente extrai? Primeiramente, ele é formado e ele fica lá onde? Nas jazidas de petróleo, que é aquele pocinho que eu mostrei ali no fundo, no slide anterior. E ele é extraído por empresas petrolíferas que utilizam plataformas. Essas plataformas podem ser continentais, ou seja, ela está no continente, na parte da terra, ou nos oceanos, que são chamadas plataformas marítimas. E aqui a gente tem o exemplo no Rio de Janeiro, a Bacia de Campos, que a gente tem uma plataforma do tipo marítimo. Não sei se vocês lembram no slide anterior, a gente tem uma plataforma e ele é escavado até que chegue na jazida do petróleo, que é onde acumula, armazena o petróleo. Então, agora falando um pouquinho da transformação do petróleo, como eu falei, o petróleo é uma mistura. Mistura o quê? Homogênea, porque é um óleo de cor escura que você nitidamente só vê uma fase. Quando a gente pega a grosso modo. E por ele ser uma mistura, a gente precisa usar alguns métodos de separação. A princípio, quando a gente pega o petróleo bruto, na verdade, ele não é uma mistura homogênea. Por quê? Você vai ter areias e argilas ali junto. Como é que a gente faz para separar eles? Método de separação da primeira aula: decantação e filtração. Depois que a gente separa as impurezas que tem na natureza, a gente consegue separar seus componentes para uso com a destilação fracionada. Então, são 3 métodos. Pegou o petróleo, faz uma decantação, que é o quê? Colocar ele em um recipiente e esperar a parte sólida descer e a parte líquida vai ficar em cima. Aqui a gente vai tirar algumas impurezas do petróleo. Esse aqui é um exemplo, mas não é assim que os depósitos são maiores. E aqui você vai ficar com um líquido desprezado, que no caso vai ser o petróleo. O líquido, uma vez separado, que é o óleo, né, do petróleo, a gente vai para a filtração, que é o quê? A gente vai pegar aquela água ainda que vai conter um pouquinho de areia e argila, junto com o petróleo, e vai passar por um filtro. Lembrando que como a indústria do petróleo é grande, é um filtro maior, é só para exemplificar. No filtro vai ficar retida a parte sólida, que é quem? A areia e a argila. E vai descer quem? Só o petróleo. Uma vez que você só tenha o petróleo, aí a gente vai para o terceiro método, que é a destilação fracionada. Esse método na indústria é chamado também de refinamento. Não é porque o petróleo vai ficar fino, é porque ele vai ser separado em diversos componentes. Esses componentes, como eu falei, você tem, industrialmente falando, lembra da destilação, que era um aparelho pequeno? No petróleo é um aparelho grandão, alto, maior que todo mundo aqui da sala, maior que todo mundo da escola, e ele é aquecido, é uma mistura que vai ser aquecida. Por quê? A destilação precisa trabalhar com ponto de ebulição, que é aquele de temperaturas altas. Aí cada produto tem uma temperatura que ele consegue ser separado. 20 graus eu consigo separar o gás, 110 o nafta, o diesel 260 e os resíduos mais grossos, mais pesados, com temperaturas maiores. Então, cada um tem uma temperatura diferente. A destilação vai esquentar e cada um vai chegar no ponto de ebulição, ou seja, virar gás, no momento diferente. Então, aqui você tem o petróleo, então ele vai passar por aquecimento, chega na torre de destilação e cada um sai para ser recolhido como um produto específico em temperaturas e prateleiras. Isso aqui são prateleiras diferentes. Então, é tudo muito organizado. Então, os componentes que a gente tem: gases, gasolina, que são os combustíveis, os óleos dieséis, querosenes, vaselina, que são os lubrificantes, os asfaltos, e aqui no fundo também a gente tem outros tipos de resíduos.